Teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos reunidos em mais um evangelho do nosso YouTube. Nesta quarta-feira, vamos preparar os nossos pensamentos, o nosso lar, o nosso coração. Vamos preparar as nossas águas para serem magnetizadas ao decorrer deste trabalho de amor. E vamos agradecer pelos bons espíritos que aqui estão nos amparando, nos auxiliando nesta noite. Vamos manter o pensamento no Cristo e emanar boas vibrações aos nossos lares, aos lares dos nossos vizinhos, dos nossos amores. Amores esses às vezes distantes de nós, amores que já estão desencarnados, que todos, assim como nós nessa noite, possam receber o Cristo em seus corações e sentir todo esse amor e essa paz que vem dele. Assim, iniciamos o nosso culto no Evangelho do Lar nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Vamos ler o livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é: ampara hoje. Se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo quando agitado por abalos sísmicos. Se te mantens de pé nos princípios da elevação que norteiam a vida, compadece-te dos que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres, cuja execução lhe garantiria a verdadeira liberdade, prendendo-se nas correntes invisíveis de compromissos amargos. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e elegeu a indisciplina por base das próprias vivências, marginalizando-se em perigosos enganos. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado de renúncia em favor dos outros e bandeou-se para o infortúnio mascarado de ilusão. Aquela outra supôs que o lar assinalado de bênçãos se lhe fazia uma carga superior às próprias forças e largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Ainda assim, não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Inclina-te para os que se debatam nas ondas da perturbação e, tanto quanto possível, estende mãos amigas que os salvem do naufrágio iminente. Todos somos viajores no oceano da vida. Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Não te descuides do leme na embarcação que te seja própria e ajuda sempre aos que te compartilham a rota. Recorda, muitos daqueles os quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, porquanto, se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer às tenebrosidades do abismo, a fim de buscá-los, sofrendo muito mais. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para a prece inicial. Senhor Jesus, amigo mestre, Deus, Pai de infinita bondade,
Aqui estamos, Senhor, nessa noite de quarta-feira, agradecidos por essa oportunidade bendita nesse Evangelho virtual. Agradeço, Senhor, por tudo que nos dá, pela Tua bondade, pelo Teu amor por nós, pela Sua compreensão, por tudo, Senhor, por essa encarnação. Rogo a Sua misericórdia aos necessitados, aos enfermos, a todos que estão acompanhando esse Evangelho, ao lar de cada irmão. E peço, Pai, que continue conosco em nossa jornada aqui na Terra, que o Senhor continue sendo nosso guia e modelo em todas as horas de nossas vidas. Mais uma vez, obrigada por tudo. Fique conosco, Senhor, nesse estudo do Evangelho, que possamos dar por início o nosso trabalho de amor na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Então vamos dar continuidade na leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então nós estamos falando sobre a justiça das aflições, hoje sobre as causas atuais das aflições, que na verdade são os assuntos que mais mexem conosco, né? Do porquê dos sofrimentos na Terra, junto com a reencarnação, que é a explicação e que dá sentido a tudo isso. Então vamos ver o que Kardec fala para a gente aqui, no Causas Atuais das Aflições, item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa diferenciar. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo tipo. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam
e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a Deus, a má fortuna e a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir, todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Jesus pela sua presença entre nós no Evangelho do Lar, que seja Ele aqui em nossa casa, seja Ele aí na sua casa,
te abençoando, te protegendo, trazendo a sua graça e a sua paz, a sua mansidão nesse momento de evangelho, fazendo irradiar o seu corpo toda a luz que vem dele, abençoando a sua água, que é remédio para o seu corpo, que é remédio para o seu espírito, pedindo a Jesus que se encontre entre nós, que nessa noite também protejam a todos aqueles que ouvem, mas que passam por momentos de enfermidade, que passam por momentos de tristeza, de angústia, que passam por momentos de agonia, por assuntos vários, cada um dentro da sua vida, com seus problemas, buscando soluções, muitas das vezes aparentemente não encontradas. Mas lembremos que Jesus, o Mestre querido, sempre é o caminho, é aquele que ampara, é aquele que ajuda, que auxilia. Mantemos a fé voltada ao Pai e a Jesus, aos bons espíritos, os nossos protetores que nos guardam também, protegendo aqueles também com pensamentos equivocados com relação à própria vida, aqueles também que buscam um entendimento, mas por não encontrar acabam tomando decisões que não valem a pena. Então que Jesus também possa abençoar, possa guardar, possa proteger. Que o Evangelho de hoje, de tanto entendimento, que mostra onde o nosso sofrimento, por muitas das vezes, é causa das nossas escolhas, que a gente peça aos bons espíritos que nos auxiliem também nas melhores escolhas a partir de agora, para que a gente possa errar menos na condição humana, para continuar sendo abençoado pelo Pai, por Jesus, por Maria, Mãe de Cristo, que intercede por nós o tempo todo, que ela continue a nos envolver também com seu manto sagrado, orando por nós, pedindo por nós, entendendo as nossas dificuldades, mas que continuemos no caminho do acerto, passo a passo, tempo a tempo, porque Deus é bom e Jesus também. Senhor Jesus, viemos pedir a permissão para dar por encerrado na noite de hoje esse trabalho magnífico de aprendizado através do Teu Evangelho. Guarda-nos, Senhor, nos Teus braços, pela Tua vista, e que Seu coração, Senhor, habite entre nós, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.